Exatamente 6 horas e 27 minutos, manhã do dia 29 de setembro de 2025. Você que nos acompanha pela nossa web rádio, agora você também nos acompanha pela nossa rede social, Facebook. Hoje nós começamos mais cedo em função de um compromisso que eu tenho hoje, aqui próximo das 8 da manhã. Mas você agora nos acompanha também pela nossa rede social, Facebook, e logo em seguida também pelo canal Conectado ao Sagrado, onde nós reproduzimos esta mensagem. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Mais um dia começando, uma semana começando, e também essa semana começa um novo mês, o mês de outubro. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus neste dia. Deixa eu só trocar aqui, né? Graças a Deus. Bom, queridos, nesta manhã, primeiro nós vamos falar com Deus, vamos orar, falar com esse Deus glorioso. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Pai, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que também neste dia, nesta manhã, seja repreendido do nosso meio, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de culpa, espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de vício, de prostituição, todo espírito contrário à Tua vontade, ó Pai, seja repreendido em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Deus. Esta é a oração que o Teu servo faz nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E o nosso devocional de hoje é Louvor a Deus por uma esperança viva. O texto que eu quero ler está aqui na primeira carta de Pedro, ou primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 12, que diz assim o texto, abre aspas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Louvor a Deus por uma esperança viva. Então hoje aqui nós vamos refletir sobre
uma verdade que enche os nossos corações de louvor. Ou seja, a esperança viva que recebemos de Deus em Cristo Jesus. E em meio às dificuldades, sofrimentos e incertezas que o mundo atual nos oferece, há uma âncora segura para a nossa alma. Nossa esperança em Cristo é a âncora segura. Então esse texto que nós acabamos de ler, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12, nos revela como Deus, pela sua misericórdia, nos deu uma esperança viva que sustenta e transforma nossas vidas. Aí eu quero dizer para você, imagine que alguém está à deriva no mar. Eu que viajei muito tempo, servi a Marinha por mais de 30 anos, né? Conheço muito bem situações, peguei mares terríveis, né? Mas Deus sempre no controle. Então imagine alguém que está à deriva no mar, sem direção, sem esperança de chegar a nenhum porto, em segurança. Agora pense na alegria de alguém que, após anos de espera, encontra um porto seguro. Assim é a esperança que Deus nos proporciona. Uma esperança viva que não nos decepciona, que nos leva a louvar a Deus. Então hoje nós estaremos atentando para essa esperança, a sua origem, o seu conteúdo e como essa esperança deve impactar a nossa vida diária. Então, o primeiro ponto que nós encontramos nesse texto é o grande contexto bíblico que envolve a carta de 1 Pedro, né? A carta de 1 Pedro foi escrita para cristãos dispersos, que estavam sofrendo perseguições e enfrentando dificuldade. Lógico, a perseguição traz dificuldade. E apesar do cenário, que era diverso naquela época, Pedro encoraja eles a manterem-se firmes na esperança, que é uma âncora segura para a sua alma. Quando nós lemos ali em Hebreus 6,19, nós vamos encontrar essa âncora segura que nos garante firmeza, nos garante segurança, né, onde nós estamos. Então a esperança cristã não é apenas otimismo, mas é uma confiança fundamentada na obra de Cristo, que é a promessa da vida eterna. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Então, de uma maneira teológica, essa esperança ela está enraizada onde? Na ressurreição de Jesus Cristo, que garante nossa futura redenção e participação na glória de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz que o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo ungido, o Messias, o Filho de Deus, ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos, para nos garantir a vida eterna. Ele diz assim, ainda que está em mim, ainda que morra, viverá. Por que viverá? Porque ele tem a chave da morte nas mãos. Cristo é a garantia viva. Então é uma esperança viva, porque está baseado na ressurreição de Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Paulo descreve isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 22, de uma maneira bem explícita. Então, assim, a esperança cristã é uma esperança que não morre, mas que é ativa, que é viva, presente e futuro. É uma esperança que nos leva ao louvor desse Deus glorioso, desse Deus criador dos céus e da terra. Então, para ilustrar essa esperança viva, pense num relacionamento entre uma semente e a planta que dela nasce. A planta que nasce da semente. A semente, embora pareça inerte, ela contém uma vida que no tempo certo germina e dá frutos. Se você olhar para uma semente de uma jaca, que é um caroço, depois você olha para a jaqueira, que é uma árvore enorme, frutos enormes. Se nós olharmos apenas por caroço, sem acreditar que dali vai sair uma grande árvore, como é que fica depois que a árvore sai? Dali ela germina
A árvorezinha pequena vai crescendo e se torna uma árvore imensa. Entende? Então, assim é a esperança cristã. A semente plantada por Deus, que embora às vezes pareça estar adormecida, garante uma colheita de louvor e glória. Então, outra ilustração bem legal que eu também gosto é de um farol na tempestade. Mesmo em meio às ondas turbulentas, o farol permanece firme, iluminando o caminho dos navegadores, ou seja, dando segurança ao navegante, dizendo onde é que ele está e para onde ele vai. Então a nossa esperança em Deus é esse farol firme, uma luz viva que ilumina a nossa jornada durante as tempestades da vida. Tem um louvor antigo que diz assim: o mestre, o mar se revolta. Lembra? Louvor antigo, bem antigo. E então esse farol, Deus mandou um farol para nos iluminar. Cristo Jesus, para mostrar o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E tudo isso aponta para Cristo. Toda a esperança viva aponta para Jesus, que é o centro da nossa fé. E Jesus diz assim: tudo que perdides em meu nome ao Pai, crendo, recebereis. Então a ressurreição de Cristo é a garantia de que nossa esperança é segura, é uma esperança viva. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. E é por isso que podemos dizer com certeza a nossa esperança é fundada na vitória de Cristo. Além disso, Jesus é o nosso mediador, que intercede por nós diante de Deus, garantindo que essa esperança permaneça viva em nossos corações. Jesus diz: olha, tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Ele é o caminho, ele é a verdade, é ele que nos liga diretamente a Deus. Pastor Dimas, como é que nós podemos fazer uma aplicação prática disso tudo? Primeiro ponto, né? Nós, como líderes, pregadores, precisamos encorajar aqueles que estão nos ouvindo a manter a esperança viva, mesmo em tempos difíceis, lembrando eles da promessa de Cristo e do Espírito Santo que habita em nós. Precisamos lembrar. Por isso que prega-se o reino, prega-se o evangelho, para lembrar que Jesus vive e ele é a esperança viva. E entre os grupos, entre aqueles que confessam o nome de Jesus como Salvador e Senhor, devem refletir sempre sobre a herança eterna que foi reservada por Deus. A herança eterna, o texto da Bíblia diz assim, que nos últimos dias o Senhor chegará e falará a todos que estarão diante dele: vinde vós que sois benditos do meu Pai, e possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então precisamos refletir sobre essa esperança viva. E essa esperança nos leva a manifestar o louvor, mesmo nas tribulações. É só lembrar de Paulo e Silas, acorrentados. Eles louvaram a Deus de tal maneira que as correntes quebraram e eles foram libertos, porque o louvor, a adoração, move a mão poderosa de Deus. Para os jovens, entendam que a esperança em Cristo é uma âncora segura que nos guia durante toda a juventude, principalmente na escolha de valores e na perseverança. Se nós olharmos para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ali no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 4 e 5, foram jovens que tinham características específicas. Jovens sem nenhum defeito, boa aparência, doutos em conhecimento. Características de jovens que servem a um Deus vivo. E para os enfermos e aflitos, confiem na misericórdia de Deus e na esperança viva de que a sua dor não é o final, porque Cristo é o final de todas as coisas. E em Cristo Jesus nós temos uma vida eterna. E onde nós vamos estar, ali não haverá enfermidade, não haverá pranto, não haverá dor, porque estaremos noite e dia louvando esse Deus glorioso. Para as igrejas, para o povo de Deus, a nação santa, a raça eleita, povo escolhido de Deus, sejamos testemunhas dessa esperança, levando esperança às pessoas ao nosso redor,
por meio do amor e principalmente do louvor a Deus. Então, queridos, eu quero nessa manhã concluir dizendo que nossa esperança não é uma ilusão, mas é uma esperança viva, que é fundamentada na misericórdia de Deus, na obra de Cristo e na esperança do Espírito Santo. Então essa esperança nos leva a louvar a Deus. Por quê? Porque Ele nos garante, essa esperança nos garante a vida eterna. Nos garante uma herança incorruptível. E também nos garante a presença contínua de Deus conosco. É assim que nós precisamos viver, tendo a certeza da esperança viva que Cristo Jesus nos trouxe. Esperança para a vida eterna. Amém, queridos? Não haverá nada que nos separe do amor de Deus. Está passando lutas? Nós passamos lutas. Mas toda luta é o caminho para uma grande vitória, para uma grande conquista. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Tenhamos uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus.